Olá, boa tarde para você acompanhando mais uma edição do projeto Live DPE. Eu sou a Cléo Oliveira, eu trabalho na comunicação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins e é uma alegria muito grande, uma satisfação estar aqui com você em mais essa tarde para a gente abordar um assunto importante para várias pessoas, principalmente para quem tem interesse em se informar sobre subregistro. O nosso entrevistado hoje é o defensor público Newton Jardim, que já está acompanhando a live. Vou pedir ao Dr. Newton para solicitar aí a participação, que a gente já começa daqui a pouquinho. Ele já solicitou para participar. Antes de colocá-lo aqui na live, eu quero explicar para você que está chegando, né, enquanto mais pessoas chegam, como é que vai funcionar esse projeto. A Live DPE é um projeto da Defensoria que já existe desde o ano passado. A gente aborda vários assuntos de interesse coletivo, é uma forma das pessoas ficarem mais próximas da Defensoria Pública. Nesse período de isolamento social, com que mais pessoas estão em casa, mais pessoas acessando as redes sociais, a gente teve essa oportunidade de ampliar esse projeto e realizar mais edições, ficar ainda mais perto de você que acompanha a Defensoria nas redes sociais. Como eu disse, o tema de hoje é subregistro. Eu quero te fazer um pedido. Se você conhece quem se interessa sobre esse assunto, se você conhece quem é concurseiro da área de direito, muitas pessoas aí estudando, apesar desse período de isolamento social, estudando para concurso, esse é um tema muito importante que pode, claro, colaborar. E o nosso entrevistado é muito incrível. Vocês vão gostar dele, assim como a gente da comunicação, porque ele tem uma linguagem muito acessível e vai com certeza colaborar muito com essa tarde de informações aqui no Instagram da Defensoria Pública. Muita gente já entrando, acenando, daqui a pouquinho a gente manda os alôs, os agradecimentos especiais. Vamos convidar então o nosso entrevistado de hoje, Newton Jardim, já está aqui. Ele que fez um Instagram para participar com a gente, olha que bacana. Tá chegando o Dr. Newton, tá a caminho aqui da live. Vamos aguardar. Olha ele aí. Boa tarde, Dr. Newton. Tudo bem? Tudo bom, Cléo? E você, minha querida? Tudo jóia? Tudo ótimo. Tudo maravilhoso por aqui. E aí, tá em Palmas ou tá em Formoso, né? Viu uma foto esses dias? Figueirópolis. Figueirópolis. Sabe que quando a gente está em rede social, a gente fica expondo a vida pessoal das pessoas. Eu vi uma foto do senhor muito bacana Não, lá com estou o em pessoal da sua Figueirópolis. família. Legal demais. Doutor Newton, essa é a Live DPE, o senhor já participou, né, em outras edições. Muita gente aqui chegando, já já a gente vai mandar os ois especiais desse momento. Mas vamos começar falando do nosso tema, que é subregistro. Gostaria que o senhor inicialmente explicasse, conceituasse o que é o subregistro. Pode ser? Podemos começar assim? Claro, claro, sem problema. Cléo, tudo bom com você, pessoal da Defensoria, Ótimo. nossos colegas defensores, os servidores da Defensoria que estão presentes aqui conosco? Então, é sempre bom tirar um tempo para resolver as dúvidas das pessoas sobre a questão do registro civil de pessoas naturais. O subregistro, para estabelecer uma conceituação bem simplória, para as pessoas entenderem o que é o fato, né, de alguém, uma pessoa natural, né, um ser humano, que tenha nascido e não tenha existido juridicamente para um território, né? Por exemplo, a falta de registro nos órgãos competentes, né? No caso nosso, no cartório de registro civil de pessoas naturais. Lembrando que o subregistro, Cléo e demais espectadores, é um problema de países com grandes desigualdades, né? Isso nós temos que deixar marcado, né? O país que tem esse tipo de problema é seguramente em decorrência das grandes desigualdades sociais. Nós, inclusive, no país, aqui, o IBGE é que mede para a gente esse tipo de demanda, né? O quanto há de subregistro no país, né? Para ficar bem claro,
A ausência do registro civil de nascimento é um subregistro. A ausência do registro civil de óbito também é um subregistro, certo? Essas pessoas elas não existem para o Estado brasileiro nem para as políticas públicas do país, que é um exercício de cidadania, ser registrado e ser contado para a política pública. Por quê? O nome, né, a existência da pessoa, ela não é meramente individual, é algo que passa do interesse individual e vai ao interesse público. Por quê? O país tem interesse em saber, estatisticamente, onde você nasceu, a região, as políticas públicas que tem que desenvolver para aquele local, né? As pessoas têm que crescerem, têm que acessar serviços públicos básicos, por exemplo, saúde, né? Escolas públicas, né? Ou particulares. Então, com esse registro civil, você vai poder exercer o direito civil de cidadania de escolher o seu representante na política brasileira, de votar, por exemplo. Né? Então, existir, né? Existir de fato. Existir de fato e de direito. De direito. Doutor Newton, antes de passar para a próxima pergunta, deixar claro para os nossos participantes, muita gente entrando na live ainda, que você que está acompanhando pode mandar sua pergunta, que o momento é agora. O doutor Newton está aqui para responder, tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Aqui no Tocantins ainda existe, né, muitos casos. Como é que são as estatísticas daqui? Olha, o subregistro ele está estabelecido no país da seguinte forma: na região norte nós temos um índice maior de subregistro. Ele está em torno de 12 alguma coisa, né? Esses dados do último censo do IBGE. Nas demais regiões do país, esse índice supera 93 alguma coisa. Ou seja, a região norte, onde está o estado do Tocantins, é uma da região que tem mais subregistro, né? E tem um público específico dessas pessoas que são subregistradas, né? Tem mais, gente. Eu vou citar 4 exemplos aqui para a gente ficar estruturado aí. Por exemplo, tem uma ideia, né? Tem uma a população indígena, ela é muito subregistrada. Os índios não têm registro civil, certo? Muito. Nem no órgão administrativo, né, da FUNAI, e nem no registro civil de pessoas naturais nos cartórios, né? Em 2017, tem uma resolução do CNJ que estabeleceu que o registro indígena é facultativo. Eu vou falar mais para frente um pouco sobre isso aí. As populações de rua também, né? São pessoas que não têm, são potenciais pessoas subregistradas, né? Os trabalhadores rurais que moram em comunidades longínquas da cidade, distantes dos cartórios, né? Também são dessas pessoas. E as pessoas, a população LGBT. Então, assim, são várias pessoas que encontram nessa condição. Para você ter uma ideia, eu tenho um número aqui, estou acompanhando aqui numa estatística do IBGE, que em 2010, 80%, a cobertura do registro civil era de 80%, ou seja, 20% não era coberto na região norte. Em 2017, isso já ampliou para 87% alguma coisa. E todas as demais regiões do país, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, superava 90, 91, 92 e Sul e Sudeste chegando a 97, 98%. Ou seja, o subregistro lá é bem baixo. Aqui, pelas densidades, pelos espaços, por exemplo, na região amazônica, onde as pessoas só vão de barco, né, onde tem um cartório, né, e dificultou esse registro. Então, há um leque de obstáculos que impede essas pessoas de se registrarem, né? Primeiro, desinformação, né? Segundo, outros pode ser descaso mesmo.
Até, só para te dar um dado, você vê o tanto que o Estado brasileiro melhorou o registro civil de uns 20 anos para cá. Até 1997, para você registrar uma pessoa, você tinha que pagar. Aí entrou uma lei em 1997 que estabeleceu que o registro civil de nascimento e o de óbito são gratuitos, né? E a expedição da primeira via respectiva. Primeira vez. Por isso que Para tem muitos facilitar. idosos, né? Tem muita gente idosa que não tem o registro, já que a lei é de Jus- 97. Justamente. Por quê? Porque em 90, por exemplo, 97, veio a gratuidade em 97. E para trás, as pessoas que deixaram de se registrar porque tinham que pagar, né? Então, o teu registro civil era algo, vamos falar assim, considerado para quem tinha condições financeiras de arcar com esse documento. Então, hoje já mudou. Já não tem mais essa possibilidade da pessoa É não se impressionante registrar como porque é não impressionante tem. como coisas que a gente considera normais, né? Depois que vem uma legislação como essa de 97, que todo o sistema para pensar como de fato é um absurdo ser pago esse serviço. Mas o que que o senhor, como é que o senhor avalia a situação de que ainda existe muitos casos? Porque essas pessoas, quando já entram na idade escolar, ou na unidade de saúde, que ainda, mesmo sem idade escolar, precisa do registro. Isso acaba sendo meio que por jeitinho, digamos assim, acaba quebrando né, ajuda aqui, ajuda ali. Por exemplo, um caso que nós acompanhamos pela Defensoria, atendido pela colega do senhor, doutora Letícia Amorim, de Lagoa da Conceição, chamou muita atenção, que era uma jovem de 20 anos que não tem o registro até hoje. E como a cidade é pequena, os irmãos acabaram. Ela usava o documento da irmã para ter acesso a tudo. E a cidade era pequena, as pessoas conheciam a história, que ela perdeu os pais muito cedo, e acabava matriculando, atendendo na unidade de saúde, e isso foi levando até agora. Isso colabora, essa ajuda acaba atrapalhando? Ó, de fato, eu acho que nós para quem não tem, eu acho que de fato no país teria que ter uma espécie de notificação obrigatória, igual nós temos hoje para a Covid, né? Ou para quem contrai o vírus da AIDS, para quem não tem o registro civil. Apareceu alguém no serviço público, não tem o registro civil, eu acho que deveria Já ser notifica. obrigado a notificar e as autoridades ir atrás e desenvolver para fazer esse registro civil. Só que isso não existe, isso é fato. Agora, te falar o seguinte, mudou, melhorou? Melhorou, mas nós ainda temos muito. Se você pensar aí em Palmas, eu não sei se você está na defensoria, mas se você andar 10 quilômetros e chegar no Taquari, o índice de subregistro lá é muito grande também. Ou seja, não tem capital brasileira que está isenta disso. São problemas sociais. As pessoas, ou por desinformação, ou por falta de facilidade, ou pela cultura mesmo, e ignorância, né? Não vão e não se registram, apesar da facilidade. Tem uma estrutura de custeio montado pelo Estado brasileiro desde 1997. Por exemplo, qual que é essa estrutura? A primeira estrutura foi essa gratuidade. Ela é muito importante, Cléo. E para quem está nos assistindo, no Tocantins, né? Essa gratuidade no Tocantins. Nós temos ela nos cartórios de registro civil de pessoas naturais? Temos. Em 2018, a Defensoria Pública lutou na Assembleia Legislativa para aprovação de um projeto de lei que possibilitasse gratuidade para atos requeridos pela Defensoria. E foi deferido, ainda que não na forma como a Defensoria estabeleceu, mas em dezembro de 2018 veio uma lei, a Lei 3.408, que deu gratuidade aos atos de assistidos da Defensoria Pública, né? Está lá no artigo 14, que fala o ato notarial. Basicamente, essa gratuidade é para o registro civil de pessoas naturais, né? Então, todas as pessoas que são assistidas da Defensoria, que precisam de um registro civil, ou do segunda via, ou do certidão de óbito, esse ato é gratuito pela própria lei. Por quê? O Estado estruturou uma forma de custeio. Não veio só a lei. Veio uma lei e uma outra lei que regulamentou um fundo de custeio para esses cartórios,
certo? Então, Certo. a importância é tão grande que o Estado, por exemplo, do Tocantins, falou assim, olha, eu vou dar gratuidade para o assistido da Defensoria Pública, naqueles casos em que o conteúdo econômico da demanda não supere a 2 salários mínimos, né? Ou que não tenha conteúdo econômico, você pode... a Defensoria tem esse deferimento junto aos cartórios. E hoje a gente tem feito muitas requisições dessa gratuidade aos cartórios, seja para pedir segunda via, seja para pedir um registro temporâneo, para retificar, entendeu? E as pessoas também que estão fora da Defensoria, elas podem pedir isso diretamente no cartório. Um problema que eu vejo nessa lei é uma norma de proteção deficiente. Por quê? Ela, de fato, valorizou a defensoria, mas ela poderia estabelecer isso para qualquer pessoa. Podia ser um assistido que se declarasse hipossuficiente, que está no cadastro de renda mínima do Estado brasileiro, pudesse ir lá e já pedir. Mas não, o Estado Tocantins entendeu que tem que passar na defensoria, se ela quiser essa gratuidade, e aí a gente, porque os nossos critérios são rígidos, a gratuidade junta a declaração de hipossuficiência e o cartório autoriza. Já justifica por essa informação. Ótimo. Lembrando, né, para todo mundo que está assistindo, que a Defensoria tem os critérios para atendimento expostos na Resolução 170 de 2018, que determina quem pode ser assistido pela Defensoria Pública, que são pessoas, entre outros critérios, pessoas que tenham renda individual de 0 até 2 salários mínimo e meio. Que é uma renda baixa, considerando para se fosse pagar custas, né? Sobre isso. O interessante é que, falando ainda disso, dos números da Defensoria, é que a Defensoria Pública, mais de 80% dos assistidos da Defensoria têm renda de 0 até um salário mínimo, né? De 0 a até, não significa nem que é um salário. Então, são realmente pessoas que precisam da gratuidade desse serviço. Doutor Nelson, antes da gente continuar batendo o nosso papo, eu vou aqui prestigiar as pessoas que vieram assisti-lo aqui na nossa live DPE. Vou começar lá do comecinho, a Nath Stephanie, Lidiane, Cícero, advogado, também entrou, mandou um joinha. Deixa-me ver quem mais. Diógenes Lucas também está acenando. Júris Porto Salgado. Marcos Mesquita, lá da nossa equipe de comunicação. Rudicléia Barros, é a doutora Rudicléia? Acho que sim, né? Tá aqui acompanhando, assistindo a gente. Um abraço para todo mundo aí que tirou esse tempinho na tarde de quarta-feira para acompanhar a gente. A equipe da comunicação tá toda aqui, viu, doutor Newton? A equipe da comunicação DPE em massa está aqui te assistindo. A Gisele tá aqui. Mandei uma mensagenzinha para a Rudicléia aqui. Ah, legal. Gleicione, doutor Maciel também está aqui, nosso colega da Defensoria Pública. Muita gente participando, a gente vai falar mais adiante outras pessoas que estão aqui com a gente. Se você que está participando quer enviar perguntas, pode mandar para a gente. Se por acaso você enviou pergunta e a gente ainda não falou, me desculpe, eu acabei deixando passar aqui, porque a tela aqui ela gira muito rápido e às vezes acaba perdendo o comentário de alguém. O Daniel está aqui, Daniel, jornalista, Daniel Machado, grande assessor de imprensa, grande jornalista, acompanhando esse projeto tão importante da Live DPE, que aproxima defensoras e defensores públicos das pessoas que querem informações. O delegado Hudson também está aqui, doutor, acompanhando a nossa live. O senhor falou da gratuidade, né, para os assistidos. Como que a pessoa solicita isso agora na defensoria, principalmente nesse período de isolamento, né, que o atendimento é pelo WhatsApp? Ela entra em contato pelos telefones da cidade? Como funciona? Então, na defensoria, o nosso atendimento está online, remoto, por telefone. Nós temos toda uma estrutura no site da defensoria, onde indica os telefones de atendimento. O pessoal da triagem vai fazer esse agendamento, né? Normal, é como se ele estivesse indo presencialmente na defensoria. Apenas ele vai estar solicitando esse agendamento por telefone. O atendente faz esse agendamento, ela explica que caso que ele já faz a filtragem, vê qual que é a área daquele atendimento e migra para o defensor respectivo, né? Essas demandas de registro público, na defensoria, nós temos 2 órgãos que trabalham com isso, que é a 16ª Defensoria Pública de Fazenda e Registro Público, que o titular é o Dr. Marlon, e a 16ª Defensoria Pública de Fazenda e Registro Público, de que sou o titular. Então, pessoal, agendando, aí a nossa assessoria e o próprio defensor também tem entrado em contato, né,
por áudio, por ligação, da melhor forma. Se a pessoa quiser escrever um e-mail, a gente manda o e-mail, ela escreve toda a história, a gente registra lá, e aí a gente devolve a informação com pedido de documentos, né? Por exemplo, para fazer um registro fora do prazo, né? Nós temos vários casos disso aí. A gente pede que a pessoa mande a documentação pessoal, algumas certidões são exigidas, né? Lembrando que esse registro fora do prazo, ele tanto pode ser feito numa ação perante um juiz, quanto diretamente no cartório, né? Então, essa demanda de fazer no cartório, fora do judiciário, do juiz propriamente, é importante porque não precisa muitos pareceres do promotor, não vai necessitar tanta audiência. O próprio CNJ estabeleceu um rito de requisitos e documentos que você vai juntar, né, para que você receba esse registro civil fora do prazo. Aí o defensor analisa, pede o documento, ele nos entrega e a gente pede um prazo para análise de documentos, ver se está tudo ok, o defensor homologa esses documentos, essa narrativa, e aí fala, olha, em tal dia a sua petição está pronta, a gente vai mandar para o cartório e você vai retornando para as informações. Doutor, qual que é a investigação que se faz quando há o subregistro de uma pessoa adulta? Por exemplo, como a justiça, e aí isso é feito pela defensoria quando vai entrar o pedido, ou é na justiça, como que é verificado se aquela pessoa não está em busca de uma nova identidade, que também é possível, né? Uhum. Ou que ela realmente é um caso de subregistro? Olha, o que acontece? Quando você pede um registro e diz que ele é fora do prazo, ocorre uma verificação tanto pelo judiciário, quando o processo é perante o juiz, né? Onde é pedido certidões negativas de onde ele nasceu, se ele nasceu em Gurupi. Normalmente o juiz pede o cartório de Gurupi, ou que a parte pegue essa certidão, normalmente a gente pede também, a própria defensoria requisita, falando assim, olha, o João da Silva foi registrado aí, o cartório fala assim, não, João da Silva, filho de fulano, pai, mãe, fulano de tal, não foi registrado aqui. Por quê? Aí vai dar segurança para o juiz na hora de decidir de que lá não tem um registro dessa pessoa, certo? Outra coisa, é averiguado se ele tirou algum documento na vida civil dele, uma identidade, CPF e tal, né? O juiz leva em conta isso. Tem CPF? Se tem CPF, em alguma base documental foi extraído aquele CPF ou aquela identidade. Então, a gente pede um extrato para o Instituto de Identificação e eles nos mandam todo o extrato. Olha, essa pessoa fez identidade aqui, na data tal, com um documento, certidão de nascimento, certidão de casamento, tal, número tal, do cartório tal. E aí o juiz vai atrás para ver se tem naquele cartório mesmo, ou se era aquele um documento que não existia. Antigamente, nós tínhamos um problema muito grande. Os oficiais do registro civil entregavam para a pessoa uma folha dizendo que era uma certidão de nascimento. Só que no livro, que é o que a gente chama de assento, onde efetivamente se faz o registro, não tinha aquele assento. Ou seja, as pessoas entregavam e as pessoas usavam de boa fé. Aí aquele documento se perdia, né, queimava, né, estragava, ia lá para pedir o documento. Não, você não está registrado nesse cartório. Aí eles dão uma certidão negativa e a gente pede. Acontece isso muito. Já peguei em várias situações, cartórios de Araguacema, cartórios de várias partes do estado do Tocantins. Eu ia até perguntar quando acontece essa perda das informações, né? Livros que somem, que é possível, porque nem tudo está digitalizado, livros que desaparecem, cartórios que queimam. Como cartórios pegam fogo nesse Brasil? Como é que Então, funciona isso? A pessoa tem uma identidade, ela precisa comprovar um documento e o cartório dela que tem um registro de casamento, ou registro de nascimento, ou até mesmo o registro de óbito de algum familiar que a pessoa precisa. Esse cartório não existe mais naquele endereço, foi incendiado, aconteceu alguma coisa que não tem como. Como é que faz? Aí nós temos duas diferenças. Nós temos casos em que a pessoa realmente foi registrada nesse cartório e o livro pegou fogo. Ou o livro ou o cartório foi inundado, não tem mais registro, extraviou, certo? Mas, então, houve um registro na época certa e foi extraída uma certidão e entregue para a pessoa.
E nós temos casos em que a pessoa nunca foi registrada, que é o caso que eu falei anteriormente. A pessoa só entregou um documento, mas não houve um registro nos livros. Para os casos em que já tinha registro e o titular do cartório informa em declaração ou certidão, fala assim, olha, esse cartório, os livros tais e tais no ano tal foram incinerados, pegou fogo, inundou, extraviou. Eu tenho caso de cartório que, por ação do tempo, inatividade, por exemplo, não é possível ler, apagou. Então, ela não conseguiu extrair. Ela conseguiu extrair, olha, tem escrito Marcelo, mas não tem data de nascimento e tal. Então, aí nós temos que entrar com um processo de restauração. Ou seja, é reviver aquele momento do registro, informar quem é aquela pessoa, a data de nascimento, né? E o cartório informa, olha, realmente tem um indício aqui que essa pessoa foi registrada. Está aqui Marcelo. E tem casos que que o cartório informa assim, olha, não, realmente pegou fogo no livro tal e tal. Se a pessoa estava registrada aqui nesse livro, então nós temos que fazer uma restauração. Aí você faz isso diante de um juiz. O juiz faz toda a investigação, o promotor acompanha esse processo, dá os pareceres favoráveis e no final dá uma sentença que estabelece a restauração do registro civil. Aí esse registro civil pode ser de nascimento, pode ser o registro civil do casamento, pode ser o registro civil do óbito, tá bom? Ou outras matérias que são registradas em cartório. Por exemplo, uma emancipação que tinha registrado lá também, pode se restaurar. Certo. Uma pergunta de uma pessoa que é a seguinte: ela adotou uma criança, não legalmente, não passou por todos os trâmites que deveria ter passado, né? Mas é uma adoção consensual, eu diria, embora não seja regular. A brasileira, a adoção é brasileira. Exato, ótima definição, não precisa nem explicar. Ela adotou uma criança com consentimento da mãe biológica que mora em outro estado. E hoje essa criança cresceu, já é adolescente, mas os registros são todos no nome da mãe biológica. E aí essa criança, como é que esse adolescente hoje conseguiria, por exemplo, fazer uma viagem ou outras atividades com a família dele? Porque Ó, impacta tudo, né? Como é que ele é, faz uma viagem, por exemplo, para provar que aquela família é a dele? é, pelo que você está me falando, a criança é registrada pelos pais e mães biológicos, não é isso? Isso, E exato. criada por uma outra pessoa, né? Exato, É a isso. chamada adoção à brasileira. Nesse caso, é possível a paternidade ou a maternidade socioafetiva. Em que consiste isso? Consiste no fato da relação de afeto que alguém tem com uma pessoa, com criança ou com adolescente, uma relação duradoura, permanente, tal qual de um pai ou de uma mãe que efetivamente deveriam exercer esse papel, certo? Então, Certo. o que a doutrina e jurisprudência, os tribunais falam de paternidade socioafetiva. No Brasil, nós temos a possibilidade dessa pessoa consignar a condição de pai dessas crianças diretamente no cartório, né, ou na via judicial. Normalmente, hoje, isso está mais migrado para os cartórios, né? Mas exige requisitos, não basta você querer, né? Tem que ter requisitos. Por exemplo, para os filhos menores de 12 anos, o reconhecimento da sociedade, da paternidade socioafetiva, ela só pode ser feita em juízo, certo? Por quê? Para evitar algum tipo de adoção fora dos padrões. Então, realmente veio até um provimento, acho que 63, no início possibilitava qualquer idade. Logo depois, em agosto de 2019, mudou. Veio o provimento 83 e falou assim, não, acima de 12 anos, nós podemos fazer isso direto no cartório, né? Mas aí precisa do consentimento dessa criança maior de 12 anos. Ela tem que consentir expressamente. Deve ter um requerimento desses pais para o cartório, né? Do pai e da mãe. Os pais biológicos, né? Têm que dar consentimento,
para essa paternidade, eles têm que concordar expressamente perante o oficial do registro civil, certo? Aí você fala assim, mas se eu não encontro os pais, tal. Aí você não vai para o cartório, você pode ir na via judicial. Manda citar essas pessoas no endereço onde elas estiverem, ou por edital, e o juiz, no final, vai conceder essa paternidade e maternidade sócio-efetiva. E a, não pode ser mais de dois pais, nem mais de duas mães. É até dois pais e até duas mães, tá? A paternidade socioafetiva tem um limite, né? O segundo pai tem que ser casado? Não, independe da condição do estado dele. Ser casado, ser solteiro, ser divorciado, não precisa. Mas tem um limite, até dois pais e até duas mães. Mas no caso dessa pessoa que nós estamos falando, se ela tem que fazer todos esses procedimentos para poder fazer o que ela quer, né? Viagens, passeios e tudo mais com esse adolescente. Isso, ela vai ter que regularizar de alguma forma essa criança para estabelecer essa condição, né? O juiz, no decorrer, pode estabelecer uma guarda, alguma coisa nesse sentido, para ela, né? Ou na área de família, alguma coisa nesse sentido. Esse exemplo ele é interessante porque, embora seja uma coisa que não seja essencial, que é uma viagem que ela quer fazer, mas mostra como impacta no dia a dia, né? Essa questão do registro. Essa mãe está com essa dificuldade para fazer uma viagem com o filho, mas existem dificuldades muito mais essenciais, né? Que é acesso à escola, acesso à saúde e tantos outros direitos. O senhor falou que eu achei interessante no começo da nossa entrevista, que muitos moradores de rua, né, população de rua, tem subregistro. Mas não é o caso deles terem registro e não estarem com esses documentos, porque, logicamente, não as famílias, porque tem criança que já nasce em condição de rua. Mas aqui em Palmas, por exemplo, onde já tem uma população de rua grande, Araguaína também, já são pessoas adultas, né? E por vários motivos elas não se sentem seguras para se identificarem. A estatística diz que são populações de ruas do público-alvo do subregistro. Mas nós podemos ter pessoas que realmente estão registradas e é da população de rua, não tem nenhum problema. Aliás, problema tem, né? Todos, né? Agora, de existência, isso é possível. Você está em situação de rua, mas você está registrado. A pessoa quer aquela vida, ou não consegue sair daquela vida, ou as drogas o levaram para aquela vida. Então, tem que separar isso aí. Mas o que acontece é a ausência a violação de dignidade para essas pessoas. Porque elas poderiam muito bem, por exemplo, buscar ou uma inscrição. A própria Defensoria também faz esse trabalho em vários estados. Palmas tem população de rua, mas não é tanto quanto no Rio de Janeiro. Eu estive num congresso no Rio de Janeiro, a população de rua aumentou gradativamente, está aumentando muito. Imagina agora nesse período de pandemia, né? Em situações normais já estava muito grande. Então, imagina agora. Doutor Newton, a gente falando aqui também sobre o registro indígena, que é facultativo. Como funciona isso? Como funciona isso na prática e traz alguma dificuldade? É assim, o que acontece sobre a questão do indígena? O indígena, ele é registrado num órgão próprio da FUNAI. Ele obtém o RANI, é um registro lá administrativo, certo? Então, todos os indígenas, todos os indígenas são registrados lá, né? Essa resolução, a número 3, deixa eu acompanhar com ela aqui, deixa eu pegar ela aqui. Uhum. Sim, enquanto você vai pegando, eu vou dando aqui falando aqui das pessoas que chegaram, porque algumas já foram, mas tem pessoas chegando enquanto o senhor pega a resolução. O Lucas Couto está aqui conosco, Ramon Machado, obrigada pela companhia, Ramon, Aline Fabiane, Emerson Carlindro, Déia Moraes Ruiz também, chefe Ruth acompanhando a nossa entrevista, o Kai Leobas mandou palmas, disse top, Júlio César também, Carolina Bastos, advogada, muita gente aqui, muitos operadores do direito acompanhando esse debate. Rudy Clay aqui,
continua conosco. Cléo, Muitas pessoas doutor Caio participando, chegando Leobas. aqui. Cléo, doutor, Oi, Cléo, pode doutor falar. Caio Leobas é um advogado que trabalhou comigo na defensoria como estagiário, um excelente estagiário e hoje um expoente e excelente advogado aí, né? Um grande abraço, Bacana Caio, demais. Um tá abraço para prestigiando a gente. ele. Ele conhece Muito muito bem bacana. esse tema aqui. Ele trabalhou 2 anos, um ano e pouco nessa defensoria comigo. Ele conhece muito bem todas essas tratativas. Ele deve estar É, eu rememorando isso acho aqui. Eu acho interessante como existem casos pontuais e que as pessoas acham que esse tipo de problema ainda não existe, né? Eu falei da assistida mais cedo da doutora Letícia, que tem 20 anos e não tem nenhum documento. Tem um outro caso no Sudeste também, que a criança tinha 3 anos e a mãe estava esperando o pai assumir a paternidade para poder fazer o registro porque ela entendeu que era necessário. Eu acho que essa é uma dúvida comum, né, das pessoas. O senhor falou de falta de informação, acho que essa é uma questão muito comum, Verdade. ou não? Para isso, Cléo, eu falei no início da rede de custeio, a estruturação de custeio para o registro civil. Aí eu falei, por exemplo, da gratuidade, que é uma. Eu falei sobre a possibilidade de cartórios dentro das maternidades, para as pessoas já saírem de lá registradas, né? Falei de campanhas que o governo brasileiro fez na educação, nas escolas, né, Pai Presente, tantos outros, para que ocorra o registro civil dessas pessoas. Só que, por exemplo, na zona rural, há muito essa crença, ou no interior mesmo, de que, olha, se o pai não registrar, eu não vou registrar enquanto ele não registrar. Tem que registrar, mesmo que o pai não faça esse reconhecimento. Por quê? Porque você vai dar existência para esse novo ser, né? Essa nova pessoa, dar dignidade. Todos nós sabemos que nós temos esse direito de existir, né? Um direito existencial, de ter identificação. Não é só para nós, né? A Newton, a Cleo, o delegado Hudson que nos assiste aqui, não. É para terceiros também, né? O nome tem uma repercussão para terceiros, né? Olha, a Cleo da Isso. Defensoria, né? O delegado Hudson lá da Polícia Civil. Então, todo esse conhecimento pessoal, que é individual, o seu signo, e essa irradiação para fora, exteriorizada para terceiros, isso é super importante. É um reconhecimento que nós temos. Só sobre essa criança aí, as mães têm essa tendência de não querer registrar se o pai não registrar. Tem que fazer um registro, tem que orientar a registrar. O registrador vai fazer esse registro e automaticamente vai fazer um comunicado para o Ministério Público que uma mãe teve lá, registrou o filho e que indicou quem era o suposto pai ou que não indicou quem era o suposto pai. E o Ministério Público vai atrás da pessoa para ver se ela indica quem é esse nome. Em alguns casos, indicando o nome da pessoa, o próprio juiz manda esse processo administrativo para o Ministério Público ou para a Defensoria Pública local para que se promova o reconhecimento da paternidade daquela criança. Lembrando que a qualquer tempo, Cléo, o pai ele pode, seja no cartório de registro civil, qualquer cartório. A criança foi registrada em Goiânia, mas o pai está em Gurupi ou está em Palmas, ele pode ir lá no cartório e reconhecer aquela criança. A mãe manda o documento para ele chega e fala, eu quero reconhecer meu filho. O cartório de Palmas faz o reconhecimento, tudo certinho, e manda para Goiânia, e eles averbam lá. Reconheceu. Isso é para facilitar. Há uma tendência de uma Aham. rede dos cartórios para facilitar esse tipo de reconhecimento, né? Eu tô vendo que Das está origens facilitado. genéticas. Falta o interesse, né? Porque facilidade nesse caso tem. Como que o senhor avalia essas ações para mobilizar pelo registro? Eu me lembro que em 2013, mais ou menos, 2013, 2014, havia uma grande ação assim do governo federal para combater o subregistro no Brasil e que os estados acabavam fazendo também essas caravanas para o interior para atuar apenas nisso, né? Isso meio que parou, mas o problema continua. Essas ações, esses mutirões para fazer registro,
é uma forma de se proteger essas pessoas que estão subregistradas? Com certeza. Antes É um de eu falar, instrumento, né? antes de eu te responder aí, é, eu, Certo. eu falei que ia falar sobre o indígena e não falei. Eu vou falar rapidinho aqui. O indígena, Uhum, ele perfeito. pode. Porque senão quem está nos assistindo vai ficar esperando e não vai sair, né? O É, indígena, porque foi procurar a ele resolução. pode adquirir o patronímico, né? O nome da etnia, né? Vamos falar patronímico, o nome da etnia ao seu nome, né? Eu tive um caso na Defensoria Pública em que a pessoa era de uma etnia chamada Pancararu, né? E queria incluir essa etnia no nome, né? O nome dele era fulano de tal e queria colocar Pancararu para demonstrar as raízes, né? Que o pai era da etnia, a mãe e os primos já tinham feito essa inclusão, né? Então, esse regulamento aqui estabelece que a pessoa pode fazer esse pedido e o juiz autoriza a inclusão da etnia, né? E vai colocar a origem dele, a aldeia tal, levando em conta mais o aspecto cultural. É uma proteção, é uma necessidade de proteção cultural, por isso que foi editada essa resolução 03, tá bom? Agora, Bacana, ótimo. falando sobre as caravanas, o que acontece? Esses De fato, mutirões, né? na Posso própria... estar, assim, eu queria até cortar um pouquinho, eu queria até que o senhor me dissesse se eu estou errada, mas eu realmente não vejo mais essa mobilização, essa grande mobilização como havia antes de muitas ações, né, focadas apenas nisso. Dá uma sensação de que o problema não existe mais. Quanto aos mutirões, eu me recordo que em 2012, inclusive a própria Defensoria, com algum orçamento específico alocado pelo Estado do Tocantins, estabeleceu, por exemplo, a gratuidade dos DNAs, né? Na gestão do doutor Marcelo Tomás. Então, foi feito mutirões em Palmas, em Gurupi e em Araguaína. Eu participei de pelo menos dois, em Palmas e em Araguaína para reconhecimento, que também estabelece um tipo de dignidade da identidade da pessoa, né? Com Agora, certeza. em loco, de fato, não está muito claro essa política hoje em todos os locais. Eu acho que nós poderíamos melhorar, porque nós temos essa pendência, principalmente na região sudeste do estado, na região norte do estado Tocantins, em todas as regiões do estado Tocantins tem essa necessidade de trazer a pessoa da zona rural que não tem registro, que está em vias de data. Um dos requisitos para você, dos pontos para você ter o registro civil é conhecer as suas etapas da vida. Quando você Uhum. tem até 12 anos, você é criança. Depois de 12 para frente, você é adolescente. Aí você fica numa faixa de juventude. Depois de 60, você é idoso. Se você não tem registro civil, como é que nós vamos estabelecer essa idade, Cléo? Não tem como. Então, assim, é um dos Exatamente. pontos para saber onde é que você está na sua vida, né? Doutor Newton, hoje a pessoa então está aqui nos assistindo, conhece alguém numa situação como essa, ou ela mesma, enfim, alguém está aqui, ótimo, está tudo facilitado, eu vou fazer o registro da minha irmã, do meu filho e tal. O que que ela tem que fazer? Ela vai ao cartório, ela faz como? Porque como é que você vai provar aquilo? Eu conheço uma pessoa de Palmas que é um caso curioso, ela já é mais velha, mas quando ela foi registrada, não foi aqui no Tocantins, ela conta que eram 5 irmãos. E aí foram registrados todos num dia só, que a mãe chegou no cartório e falou: "Ah, coloca 11 de março e vai pulando os anos", assim. Aí ficou, eles não sabem direito a idade que tem. Hoje não, acredito que não seja mais assim. Então, a pessoa que está assistindo, tá, vou registrar. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que levar? Ó, primeiro, se a pessoa nasceu em um hospital público, isso está muito tranquilo. O médico, o hospital, a administração do hospital vai expedir para ele um documento chamado DNV, Declaração de Nascidos Vivo. Esse documento ele leva no cartório, tem um prazo lá de 15 dias. Esse prazo é alargado aí para 60 ou 90 dias, dependendo da distância do cartório, e vai fazer o registro. Se ele não fez nesse prazo de 15 ou de 690, ele vai poder fazer mesmo assim com essa DNV. No Tocantins, por exemplo, não tem multa. Esse não
nascimento. Ele pode fazer tranquilamente. Quanto às datas, né, que não são as corretas, que é o que você me citou aí, é um problema. Mas é fato que alguns problemas podem ser solucionados. Eu tenho casos concretos em que a pessoa nasceu com diferença de 2 meses. Isso não é possível, né? Segundo a medicina, a ciência, como é que você... Ainda né? não deu, ainda não chegamos lá. Então, assim, nós provamos para o juiz, falou, olha, de uma a outra, alguém está errado aqui com a data. Quem? Aí os irmãos falam, eu realmente nasci nessa data, essa aqui está errado, tal. Aí pegamos a documentação dos outros, fizemos um comparativo e mostramos. Mas é só isso? Não. Nós temos outros exames que estabelecem a idade da pessoa. Por exemplo, a idade óssea. Eu tive num evento, num seminário de perícia grafotécnica, de perícias da Polícia Civil, e o pessoal da odontologia, pelos dentes, sabe, aproxima a idade. Ela não fica corretamente. Ela tem um período para mais e para menos, igual qualquer pesquisa. Qualquer aí, média, né? assim, né? Mas já estabelece, já ajuda o juiz a julgar esse tipo de demanda. Perfeito. Ó, a gente tem uma participação da Silvina Noleto. Ela está dizendo que na Defensoria de Miracema, ela fez um DNA que a própria mãe procurou a Defensoria para fazer o exame. O DNA deu positivo para a pessoa que a mãe indicou como pai, mas na hora ela não quis que o pai registrasse. Ela até colocou que vai entender, né? Às vezes a mãe também não quer. Porém, a mãe não querendo, mas ela não pode impedir que o pai registre o filho se ele quiser, não é mesmo? Não, não tem essa possibilidade. O direito não é da mãe, o direito é do filho, certo? Então nós temos que saber o seguinte: os pais, eu falo os pais, a mãe e o pai, tem muita responsabilidade nisso aí, certo? Porque é direito do filho conhecer as suas identidades genéticas, entendeu? Saber qual que é a origem, qual que são as propensões daquela família. Entendeu? Precisou de uma transfusão de sangue. Eu tenho que saber se ele é meu pai, se alguém é meu parente. Parentes não podem casar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, o direito à identidade genética é possível. Nós temos um caso no STJ que na verdade, ele não fala sobre sobre identidade genética, mas sobre o abandono de um filho. E aqui a gente já está finalizando aqui, de abandono de um filho que ele morava com a avó e quis, durante a vida, como pena para o pai, excluir o nome dele, o patronímico de família do pai do nome. Por exemplo, ele era João da Silva e João da Silva Pereira, Silva era do pai. Aí ele pediu para o juiz que era para tirar porque o pai dele nunca tinha criado ele, nunca tinha cuidado, nunca tinha dado afeto. Então, ele não queria ostentar esse patronímico. É uma decisão, inclusive, questionável. Primeiro, porque nesse processo me parece que o pai não participou. Porque nos processos de retificação ou restauração, normalmente é jurisdição voluntária, não tem réu. Mas nesse caso, o pai não participou, certo? E pergunto, essa pena de retirada do patronímico não exclui a possibilidade de manter lá na certidão ou no registro o nome do pai. O nome do pai vai constar lá. Talvez ele não vai sustentar no nome dele. No nome né? dele. Mas o nome do pai tem que constar. Então não tem como. De qualquer modo ele vai levar. E tem um outro ponto. A família toda merece essa pena? Será que não tem um tio, um primo, um parente que foi bom nessa relação com ele? Então, porque o patronímico de família ele não é exclusivamente do pai, então leva em consideração toda uma família. Mas o STJ mandou retirar, é um caso assim que tem muita discussão pelo abandono, né? Eu pessoalmente e tecnicamente, juridicamente, entendo que não é possível, mesmo pelo abandono, porque o apelido de família decorrente da origem genética você adquire de pleno iuris, ou seja, de pleno direito. Não é você que quer, é a sua origem que já determina. Então, mesmo que você não queira, ela tem que estar lá. É o caso da questão de Miracema. Então, você tem que registrar para conhecer a origem genética e estabelecer o patronímico do pai. Perfeito, a Silvana está até aqui dizendo isso mesmo, né? Às vezes a mãe quer ter a confirmação, mas não quer o registro.
E é importante isso, porque o direito é do filho, né? Como o senhor bem colocou. A gente está caminhando para o fim, a live é bem rápida. A gente temos outros, tínhamos previsto outros assuntos, mas esse assunto aqui que a gente estava previsto tem que ser de outra live, porque ele tem muita participação, que é a famosa troca de nome. Ah, verdade. Esse tem muita história interessante, né? E muitas dúvidas sobre isso. Eu acho que a gente vai. Acho não, a gente vai ter que falar disso em outro momento, que a gente já está perto de terminar pelo tempo do próprio Instagram. O senhor quer fazer considerações finais sobre esse tema? Sim, Citar sim. alguém que está aqui assistindo? O momento é agora. Tá bom. Cléo, primeiro agradecer a todos vocês aí que estão me assistindo. Eu acho que a iniciativa aí da comunicação da Defensoria é um papel de utilidade pública extremamente proveitoso. E dizer o seguinte, que essas questões do nome, que reconhece a identidade, que faz um autorreconhecimento de si perante terceiros também, é algo que nós temos que trabalhar todos os dias. Né? Nós temos que fomentar esse tipo de demanda. Todo mundo tem o direito de existência, o direito à sua identidade. É difícil, mas tem como levar isso para as pessoas, um amigo, né? E quando se fala em direitos humanos você tem que exercitar. Né? Então, o tema dessa palestra aqui tem um pouco também da minha pesquisa de mestrado que eu estou fazendo na UFT, em parceria com a SMART, mas não é especificamente todos os temas, mas é sobre o direito à identificação e a sua proteção extrajudicial. Então, assim, eu acho que nós temos que executar ações que dê dignidade para essas pessoas, informar. E parabéns pela iniciativa, estou sempre à disposição. Um abraço a todos que me acompanharam aí. Muito obrigada. Ó, a Laís está aqui, excelente explanação, doutor Newton, bem colocado. A Evan, acho que é Eva, desculpa, Eva Ellen Galvão. A Eva está dizendo, ela leu o informativo e fez esse questionamento. Quem mais aqui está participando? Muita gente parabenizando pela Minha sua sobrinha está aí. participação. Qual o nome dela? Vamos mandar um Poliana abraço para ela. Jardim. Poliana, um abraço para você. A Sônia também Advogada. A Sônia está dizendo aqui, parabéns, doutor, excelentes explicações. Como eu disse no comecinho, né, que ia ser muito proveitosa, porque o doutor Newton aí tem uma linguagem muito acessível para nós, no meu caso, que não somos da área jurídica, compreendermos bem esses assuntos. Muita gente aqui participando, agradecendo, ótima live, assunto muito importante. A Amandinha está dizendo aqui para gente. A live está terminando, então, eu vou encerrar. Aqui a Farailde está mandando parabéns, doutor. Um abraço para a Mônica também, Jansley. Jansley já participou com a gente aqui também na live DPE. Excelente. É muito bacana, né? Um momento para a gente se informar e para a gente se ver também nesse período que a gente só se fala por telefone. Doutor Newton, muito obrigada. Vou cancelar aqui a sua participação. Okay. Um abraço. Fica com Deus, Cléo. Amém, senhor também. Vou remover aqui o Dr. Newton. Você que acompanhou com a gente, muito obrigada. A live DPS sobre o tema subregistro fica publicada no Instagram da Defensoria, no IG TV, Defensoria TO, aqui onde você já está assistindo. Pode assistir novamente e indicá-la para várias pessoas, né? Como o Dr. Newton diz, quanto mais pessoas souberem desse assunto, é mais importante. Subregistro é um problema social, isso é muito importante, isso foi explicado aqui hoje. Muito obrigada, então, pela sua participação, pela sua audiência aqui com a gente nessa tarde de quarta-feira. A Live DPE volta na próxima semana. Se você tiver algum assunto que você queira sugerir, pode mandar para a gente lá por direct. Um assunto que você acha interessante ser discutido aqui na semana que vem. Eu sou a Cléo Oliveira, sou jornalista da equipe da Defensoria e é uma satisfação estar aqui com vocês mais essa vez. Até a próxima!